aí, pessoal, boa noite, graça e a paz do Senhor Jesus, saudade de vocês. Estamos aqui hoje com uma palavrinha. Hoje nós estamos com um convidado especial, o irmão Max. Max, desde já eu quero agradecer a você por você ter aceitado o nosso convite para estar fazendo vídeo, trazendo a palavra. E é isso aí, pessoal. E Max é um irmão da igreja que nós temos crescido muito juntos. Deus tem manifestado muito graça e favor na vida dele, e ele tem se movido sim muito por a palavra, e através da vida dele nossas vidas foram alcançadas e sempre nós estamos crescendo juntos. Desde já, sem mais demora, vamos para a palavra. Mas antes de tudo, deixe sua joinha, se inscreva aí no canal e deixe seu comentário lá embaixo, puxa os vídeos tudinho e comente lá embaixo. Isso é muito útil no nosso canal. E é isso aí. Compartilhe também. Fui. Olá, meus amados, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Eu venho aqui, no canal da Eduarda para compartilhar da palavra do Senhor para a sua vida. Dá um like aí, ajuda a nossa irmã, compartilha, porque o trabalho aqui é trazer a palavra, trazer luz ao seu entendimento. Amém? Então, eu quero compartilhar algo que está em Isaías, no capítulo 1, no versículo 19, onde o Senhor diz para o seu povo: olha, se ouvir a minha voz, comerá o melhor dessa terra. Eu quero perguntar a você nesse dia que se chama hoje, a quem você tem dado ouvido? A quem você tem dado ouvido? Como você tem andado, se comportado? O que você tem feito? Quem tem sido o teu guia? Quem tem sido a pessoa que tem conduzido a sua vida? Quem tem falado para você? Quem tem instruído a sua vida? Então você tem que entender a quem você está ouvindo. A voz de Deus, a voz do diabo. Porque o Senhor disse: se ouvir a minha voz, comerá o melhor dessa terra. E o Senhor Jesus fala lá no deserto, quando ele está no deserto, que o diabo chega perto dele, ele não deu êxito a Satanás, porque Satanás chegou para ele e disse: se tu é filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Ele não precisava transformar aquela pedra em pão para mostrar que ele era filho de Deus. Mas ele não deu voz ao que o diabo estava dizendo, ao que Satanás estava dizendo, porque Adão, quando pecou, foi porque ele deixou de ouvir a voz de Deus. Porque Deus disse: não coma do fruto. E Satanás disse: coma. A quem ele obedeceu? A voz de Deus ou a voz de Satanás? E a gente sabe que por causa da desobediência aconteceu que uma tragédia no mundo. Que a gente sabe que o pecado tomou êxito, o de Satanás, a morte entrou por meio de Adão, porque Adão pecou. Mas deixa eu dizer que por causa de Jesus houve salvação, porque ele não deu ouvido a Satanás, ele não ouviu as instruções de Satanás, mas ele diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor, ela é vida. A palavra do Senhor, ela nos faz viver coisas grandiosas, tremendas, coisas abençoadas, coisas grandes e poderosas na nossa vida. A voz do Senhor é a voz do seu Espírito, é a sua palavra, porque Jesus fala: olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Eu queria que você entendesse a quem você está dando ouvido, porque Deus jamais vai te mandar fazer algo que vai prejudicar a sua vida, jamais Deus vai mandar você fazer algo que vai prejudicar a vida de alguém, tá bem? Então eu quero que você entenda a voz de Deus, porque a palavra de Deus, ela é o Espírito de Deus, ele é a vida de Deus manifestada através da palavra. Então, se você quer ouvir a voz de Deus, você ouça pela palavra, leia a palavra, porque ele vai te responder, ele vai te conduzir. Se você praticar essas verdades, você vai viver e vai comer o melhor dessa terra. Você vai viver e desfrutar tudo aquilo que você deseja. Pode ser no seu relacionamento, no seu casamento, pode ser no seu trabalho, pode ser na vida dos seus filhos, pode ser em qual for a área da sua vida, você comerá o melhor, porque Deus disse que se ouvirmos a voz dele, nós comeremos o melhor. E ouvir a Deus é ouvir a sua palavra, porque o Senhor diz no Evangelho de João, no capítulo 1, ele diz que antes era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então ele está falando que o Espírito dele
O Espírito dele é o verbo, é a palavra. Então, quer ser guiado pelo Senhor, seja guiado pela palavra. E você desfrutará e comerá o melhor dessa terra. Amém? Então é essa palavra que eu tenho para você. Não dê ouvido às informações do diabo. Não dê ouvido a que Satanás fala, que você não presta, que você não vale nada. E nem vá ser guiado por suas emoções. Porque muitas vezes Satanás usa as emoções, usa as fragilidades e as necessidades. Porque quando a Bíblia fala que Jesus teve fome, e Satanás foi diretamente na fraqueza dele, na fome, na necessidade que ele estava naquele momento. Mas o Senhor Jesus declarou a palavra sobre aquilo. Diz, olha, Satanás, nem só de pão viverá o homem. Muitas vezes Satanás vai dizer que você é um coitado, que você não presta, mas o Senhor diz que você é mais que vencedor. Está escrito, é o verbo, é a palavra, então creia. Entendeu? Ele diz que você vai sim, aleluia, desfrutar do melhor. Se você ouvir ele, vai, porque ele vai lhe conduzir em triunfo. Aquele que ouve a palavra do Senhor e é guiado pelo Espírito, ele desfrutará do melhor de Deus para ele, para a sua vida. Eu digo como testemunha e como vivo isso, essa verdade, com a palavra. E eu tenho desfrutado de tudo aquilo que o Senhor tem feito. Então eu sei que o Senhor é fiel para cumprir com sua palavra. Amém? Então eu quero que você entenda que você não é um próprio coitado, que você não é um ninguém, mas que Deus ama você, que Ele deu o Filho dele por você. Então o que é que Deus não pode fazer por você? Se nós que somos pais, se um filho pede um pão, nós não damos serpente. Se um filho pede um peixe, nós não vamos dar abrolho. Então me imagine Deus, que nem o seu filho poupou, o que é que ele não pode fazer por nós? Que a Bíblia fala em João, no capítulo 3, versículo 16, que ele amou o mundo de tal maneira que deu o Filho dele. Então ele deu o melhor para você viver o melhor dele para a sua vida. Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Ele é o único que pode te fazer entender e viver e desfrutar da palavra da verdade. Porque ele é a verdade, ele é a palavra. O próprio Jesus é o Espírito manifestado de Deus nessa terra. Então ele é sim o condutor. Se você ouvir todos os ensinamentos e as instruções que a palavra fala ao meu e ao teu respeito, você comerá e viverá muito melhor. E você vai entender que tudo que acontece não se compara com a glória que está para ser revelada através da sua vida. Então nesse dia que se chama hoje, meu querido, meu amado, minha amada, se agarra a essa verdade, seja guiado pela palavra. Se o Senhor está dizendo que você é mais que vencedor, você é mais que vencedor em todas as circunstâncias, em todas as situações. Se o Senhor está dizendo que que Ele ama você independente, entendeu? Ele quer você perto, Ele quer mudar a sua vida, Ele quer mudar a sua história, mas para isso você precisa ouvi-lo. Ouvi-lo e ouvir o Senhor é ouvir a sua palavra e Ele lhe conduzirá em triunfo em nome do Senhor Jesus. Então é isso que eu tenho para declarar sobre a sua vida e é essa instrução a quem você vai ouvir a partir de hoje, a quem você vai dar ouvido, a quem você vai ouvir. Então é essa palavra. Então dê ouvido à palavra do Senhor, dê ouvido às instruções de Jesus e você comerá o melhor dessa terra. Amém? Fique na paz e que Deus, o Senhor, te abençoe em Cristo Jesus. Amém.